Hoje faremos uma viagem no tempo, direto para o ano de 1517. E vocês conhecerão um pouco mais sobre as verdades contidas neste livro, que não apenas revolucionou uma época, mas foi um marco na avenida central da história da humanidade. Vamos acompanhar? O nome do falecido e o grau de parentesco? Ele era meu avô. Reze um Pai Nosso para cada degrau da Basílica de São Paulo que você subir. Ao chegar no final da escadaria, ele não estará mais no purgatório, já estará no paraíso. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Não percam esta grande oportunidade de poder estar comprando para a sua casa algumas relíquias sagradas. Isso mesmo, eu disse, relíquias sagradas. Em nossa loja temos as águas do Rio Jordão, porções de terra da Cidade Santa, pó dos ossos dos apóstolos e muito mais. Aceitamos pagamentos à vista ou até parcelamos no crediário em 10 vezes sem juros. Olá, nobre senhor. Em que posso ser útil? Olá! Disseram-me que você tem alguns cargos eclesiásticos no mais alto escalão do clero. Isso é verdade? Shhh! Fale baixo. Essas coisas não podem ser ditas em público. Mas, de certo, sou quem procuras. Então diga-me logo, como faço para ter tal cargo no clero? É muito simples. Tenho certeza que o senhor tem as qualidades que o alto clero procura. Um homem santo, honrado, que ama fazer obras de caridade e que sempre ampara os necessitados. De fato, tenho tais características. Sim, você é perfeito para o cargo. Mas antes, só precisa doar uma oferta simbólica de 30 barras de ouro, depositada no banco de Roma. E pronto, em 10 dias, você receberá a sua carteirinha eclesiástica. Excelente! Vou hoje mesmo ao Banco de Roma fazer o meu ato de bondade. Foi muito bom falar com o senhor das coisas de Deus. Eu que agradeço, nobre senhor. Volte sempre. Ai, o cardeal ficará muito feliz por mais um fiel que entendeu o seu chamado. Saiam das ruas! Abram alas para o Santo Arcebispo passar! Saiam das ruas! Abram alas para o Santo Arcebispo passar! Bom povo de Wittenberg, alguém aqui já queimou a mão do fogo? Imagine então o corpo inteiro queimando. Não só por uma noite de sono e nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nós nos livrar da condenação do juízo final? Esta noite, o cardeal irá nos dar um presente, uma indulgência especial ligada à construção da igreja de São Pedro de Roma. Como? Através dessa indulgência. Quando? Esta noite, e apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto está próximo. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. A missa irá começar. Acendam suas velas. Hoje, vocês tiveram sorte. Deus tem uma palavra aos vossos corações. Mas não se esqueçam das suas ofertas.
tesouro cheio de méritos. Méritos de Jesus Cristo, méritos da Virgem Maria e méritos de todos os santos, que ao decorrer de sua vida roubaram tudo por nós, pobres pecadores carentes. Não ouvem as vozes deles, as vozes de seus pais mortos, tios, tias e avós gritando: amada criança, amada criança. E com poucas moedas, vocês podem livrá-los da punição e da dor. Escutem, abram os ouvidos. O pai chama o filho, a mãe chama a filha. E quando uma moeda soa no cofre, uma alma se vê livre do purgatório. Serva temente a Deus, tem uma moeda para Cristo. Meus sábios auxiliares estarão aqui disponíveis para caso vocês queiram escrever o nome de um ente querido de vocês. Vivam muito. Venham e comprem as alegrias celestiais que só o paraíso pode oferecer. Nome e grande parentesco. Amós Lulu, meu tio. Minha avó. Paulão da Mari, meu querido bisavô. Velho Fagundes, minha tia. Deus o tenha. Alguém tem uma moeda para riscar? Uma moeda só, depois eu pago. Eu não tenho moedas. Eu não tenho moedas e meu filho está doente. Eu temo pela sua vida tão cardeal. Tenha piedade, Senhor. O meu filho está muito doente. Eu não tenho dinheiro nem para os remédios, muito menos para a indulgência. E agora como é que vai ser? Mãe gentil, quando chegar a hora, seu filho deve correr para Jesus. Vai precisar pagar por essa passagem. Mas eu não tenho nem para os Tire ela remédios, daqui. Senhor. Senhor, eu não tenho nem para os remédios. Senhor, ele vai morrer desse jeito. Senhor, tenha misericórdia, é filho de um bebê, um bebê inocente. Senhor, misericórdia, por favor, me solta, meu bebê! Me solta! Não, 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 eu não tiro, não, 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 não. Vem, meus companheiros. Sentem-se e tomem seu lugar. Vocês viram como fiz hoje? Essa é a lógica, onde a compra de indulgências resulta na bondade da salvação de Deus. É isso que vocês devem ensinar a todos esses atos. Nós pregamos um Deus totalmente mobilizado, sem autonomia nenhuma, e totalmente condicionado ao pagamento pelos nossos pecados. As expressões que eu utilizei causam muito medo no público. Trazem aquela sensação de que nós, o clero, é que temos o domínio total sobre o perdão dos pecados. Agora vamos, levanta-se. Levem todas as verdades dessas palavras. Afinal, a Basílica de São Pedro precisa de cada moeda arrecadada de cada um de vocês. Lutero, você espere um pouco, meu filho. Venha cá. Pois não, senhor. Eu tenho observado o seu talento, sua oratória e todo o seu interesse pela vida. Você terá um futuro esplêndido se aprender a questões de povo. Roma precisa de você, meu filho. Muito obrigado. Por esse motivo, quero te dar essa Bíblia. Mas ouça, Lutero, não a escute nem a pratique. O seu uso ele não é fundamental para os planos de Roma. E nós usamos ela apenas conforme os nossos interesses. Obrigado, senhor. Não sou digno de ter tal honra em minhas mãos, mas eu fico muito feliz em tê-la. Escute, Lutero. Jamais deixe que ela fale com você. Afinal, ela não tem autoridade, nem muito menos conteúdo para a nossa. Estou lhe dando ela apenas para que você possa aprender a manipular ela conforme os nossos interesses. Afinal, nós temos todo o poder. Isso. Há muito tempo eu estava querendo uma dessa. Eu não entendi por que eu não posso ler. Mas o cardeal disse que é para mim aprender a manipular para o interesse da igreja. Eu acho que eu vou tentar. Não, mas eu estou tão perto da minha nova promoção. Se eu fizer isso, vai ser desobediência.
pecadores que creem. As pessoas precisam conhecer o Deus de verdade. Venha, deixa eu te mostrar. Observe essa cena. Olá, nobre, em que posso ser útil? Olá, disseram que o senhor tem alguns cargos eclesiásticos. A igreja deixou de ser conversão e virou conveniência. As pessoas estão usando a palavra de Deus como forma de se prevalecer. Eles estão usando esse lugar para ganhar mais dinheiro e mais lucro em cima das pessoas. Aqui, eles estão vendendo coisas como forma de ganhar dinheiro e lucro em cima das pessoas puras, que não têm noção das coisas. Deus oferece perdão ao pecador arrependido como forma de graça e bondade, mas aqui eles estão oferecendo o que Deus dá de graça como um lucro, usando isso para ganhar vantagem sobre as pessoas. Mas o santo cardeal, o Papa, ele nos disse para cobrar, exigir penitências e vender as relíquias sagradas e cobrar indulgências dos fiéis. É a tradição. Não é pela tradição e nem por dogmas, é somente pela escritura, Lutero. Mas só pagar indulgências é o suficiente, não? Pagar indulgências, peregrinações, subir escadas de joelhos, martirizar o seu corpo como forma de mostrar que estão arrependidos? Isso é hipocrisia! Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, até bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícias. Deve-se ensinar aos cristãos que ajudar os necessitados vale muito mais do que pagar indulgências, pois está escrito que aquele que pode ajudar, mas não ajuda, este peca. Eu quero misericórdia, não sacrifício. Lutero, preste atenção no que eu vou te falar. Somente a palavra, e tão somente a palavra, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória. As pessoas precisam ter acesso a isso, as pessoas precisam conhecer a verdade. Mas, Lutero, eu tenho uma missão para você. Traduza-me. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade, Deus. Eu cumprirei a missão e glorificarei Deus na terra. Bravo, bravo! As máscaras caíram. A nudez de Roma agora está exposta para Lutero. Estão sentindo este fedor? É toda a podridão que as indulgências causaram à igreja ao longo dos anos. Mas prestem atenção. Parece que Lutero está a trabalhar. Como farei isso? Mas como eu farei isso? Se não tenho o instrumento certo para esse trabalho. Se eu não tenho os instrumentos certos para o trabalho. Sou incapaz. Eu sou incapaz. Não sou bom o suficiente. Não sou bom o suficiente. Sou um pecador. Cale-se. Cala a boca e me deixe em paz, Satã. Eu odeio essa sua língua mentirosa. Eu nunca disse que era bom o suficiente. Nunca. Orgulho. Todos conhecem os meus pecados. Esse meu orgulho. As minhas Olha, luxúrias. maldita luxúria. Eu confesso pouco. Senhor, me deixe em paz. Mas bons fiéis conhecerão a salvação se não pagarem pelos seus pecados, as suas almas. As
suas almas queimarão para sempre no fogo do inferno. Isso será tua culpa. Você deseja isso? Estão vendo? Levanta! Está vendo? Tudo isso será tua culpa. Pra que perder tempo com essa tradução? E Mateus diz: é verdade, vos digo, que de maneira alguma sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Maior é Deus! Maior é Deus! Maior é Deus que está em mim! Lutero, tem essas palavras. Sabemos que não foi com peças corruptíveis, com a prata e o ouro, que você foi resgatado da sua antiga maneira de viver. Por com o precioso sangue de Cristo. Não deixe com que o diabo fale na sua mente. Pois em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do vosso pé. Não! Presta atenção! Do que vale essas palavras diante do que eu posso lhe dar? Todo poder e autoridade me foi dado. Posso lhe dar toda Roma e todo o seu esplendor. Basta você fazer o que lhe mando. Não! Resisti ao diabo e ele fugirá de vós! Resisti ao diabo e ele fugirá de vós! Deus já me deu poder para pisar serpentes e escorpiões e para quebrar todo o teu laço de mentira! Eu te repreendo em nome de Jesus! Vai de Satanás! O sangue de Jesus tem poder! Traduzir a Bíblia não é uma tarefa fácil. Lutero enfrentou muitas dificuldades, mas cada palavra dele, Deus se revelava a ele. Em 1517, Lutero fixou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, conforme era costume na universidade. Assim, as 95 teses foram amplamente impressas e distribuídas. As batidas do martelo, ao pregar as 95 teses naquela porta, nos remetem às batidas de outro martelo, quando Cristo foi pregado naquele madeiro. Assim como Lutero, Jesus também pegou um documento naquela cruz. Era uma lista de condenações que nos eram contrárias, uma ordenança de morte contra nós, e ele a removeu completamente, ao pregá-la na cruz com sua própria vida. E esta graça concedida a todos nós foi a mensagem que Lutero levou desde então. Irmãos, eu vos digo, se acreditarmos que Jesus Cristo é o Salvador, então temos um Deus de amor. Ter fé em Cristo
significa olhar para o seu coração generoso. E se o diabo, o acusador, vier lançar os nossos pecados em busca, dizendo que merecemos a morte e o inferno, respondam: sim, merecemos a morte e o inferno. Mas também conhecemos um que já padeceu na cruz e morreu para redimir nossos pecados. Seu nome é Jesus Cristo. E hoje a gente vai... Mas o que é que está acontecendo aqui? Perdoa, Senhor. Perdoa, não tenho caminhos mais. Ouça o clamor de uma mãe que perdeu seu filho amado. Senhor, eu não tinha moedas nem para as indulgências, nem para os remédios. O meu filho amado faleceu. Um pedaço de mim. E agora não tem nem onde enterrá-lo. Não dê atenção a ela! Ela não pagou nem as indulgências e quer que eu enterre ela! Basta! Você tem usado a casa do Senhor como um covil de ladrões, tirando o alimento da boca dos necessitados, dificultando a salvação? Mas eu digo, Deus é um Deus de misericórdia, e pelo seu muito amor nos deu a sua graça, e por ela somos salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguém acolhe essa mãe, por favor. Se você não vai, eu mesmo enterrarei a criança. Esta criança já está condenada, Lutero. Não há nada que você possa fazer. Condenada? Quem é você para julgar? Nem a criança e nem a sua família pode ser julgada por homens. Meu filho não tinha culpa. Todos os que estão aqui não descansarão em paz. Este solo é sagrado. Solo sagrado? Solo sagrado? Temos obsessões por relíquias, por penitências, por indulgências, por peregrinações a locais santos. Mas eu digo, em todo o tempo, sempre existiu Cristo. Isso mesmo, Cristo. Cristo aqui, Cristo lá, Cristo em cada canto, em cada hora do dia. Ele não está nas relíquias, nos ossos dos santos, não, mas Ele está aqui, no seu amor pelo próximo, no seu amor mútuo e no amor pela sua santa palavra. Se servirmos uns aos outros, verdadeiramente, não há o que temer julgamento de homens. Você merece, Lutero. Toda Roma saberá das mentiras que você está falando. Você merece, Lutero. Você merece! Não, ele podia estar vivo. Não, o meu filho. O meu filho. Quanto jeito. Não é justo, meu filho. Nunca foi fácil de ser dita. Enfrentar toda uma instituição religiosa, corrompida pela ganância das indulgências, era uma tarefa árdua para um homem só. Mas as convicções de Lutero estavam firmadas na palavra viva de Deus. Só lamentamos pelas vidas que se perderam sem conhecer esta verdade. Mas preste atenção, parece que a fé de Lutero está sendo colocada à prova.
Sim, eu sou. Você renega o que escreveu? Não posso renegar minhas obras só porque diferem entre si. Na primeira parte dela, o livro que descreva a fé cristã e a vida, são tão simples que até os meus inimigos reconheceram sua utilidade. Não posso renegar tais livros. Se eu fizesse isso, seria o mesmo que renunciar às verdades cristãs. Eu acho que você não entendeu, Lutero. Você não está aqui para discursar. Apenas responda. A segunda parte da minha obra, eu enfoquei na má doutrinação e no más costume dos papas do passado e de agora. Não! Sim! Das leis dos papas e da doutrinação dos homens, os fiéis têm tido as suas consciências tragadas, flageladas e oprimidas. E se eu renunciar a esses livros, eu não estaria apenas fortalecendo a tirania dos papas, não. Eu estaria também abrindo as portas e as janelas para um grande mal. Eu escrevi com dureza, confesso. Eu sou apenas um homem, sou pecador, sou sujeito a ele. Mas se os meus erros forem provados pelas escrituras, eu renego os meus livros e jogo no fogo. Você não respondeu a pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida as teses que a Igreja Católica já julgou. A fé que todos os mártires fortaleceram com seu sangue. O que eu vejo aqui é que você quer discutir temas que você é totalmente obrigado a aceitar. Porém, agora responda: é sim ou não? Se é uma resposta simples que você quer, eu respondo: a menos que eu seja convencido pelas escrituras e por razões simples, e não por concílios de papas e homens que tantas vezes já se contradisseram, a minha consciência permanecerá cativa à palavra de Deus. Eu não irei renegar. Esta é a minha decisão. Sola fide. Somente pela fé somos salvos, não pelas obras de nossa vida. A obra é um dever de todo salvo, não um pré-requisito para a salvação. Sola gratia. Somente pela graça podemos receber aquilo que Deus fez por nós através de Cristo na cruz. Sola Escritura. Somente a palavra de Deus é a verdade, lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Solo Cristo. Somente pelo sacrifício de Cristo somos salvos, não sendo necessário que imputemos ao nosso corpo nenhum outro tipo de penitência. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente Deus é digno de toda honra, toda glória e poder. E quaisquer outros ídolos que ocupem o lugar de Deus em nosso coração devem ser destronados imediatamente. Há uma verdade que não fica parada no tempo. Há séculos, a reforma reacendeu uma confiança. A escritura como regra, a fé que salva, a graça que liberta. Esse movimento abriu portas lá fora e também abriu caminho aqui, em nossa Blumenau. Nessa cidade, homens e mulheres plantaram a palavra em lares, salões e ruas. Essa história foi contada, registrada e celebrada. Reunimos memórias no livro comemorativo ADBLU 90 anos. Essa história é de todos nós. Eu venho recebendo algo simbólico, as solas da história. O sinal de que a palavra foi pregada, medida e passada adiante. Lutero deixou um chamado. Nós recebemos a missão, não para engavetar, mas para calçar e caminhar.
São moços que se lembram, nomes gravados na memória, templos que nasceram de reuniões simples. Em Blumenau, essa caminhada teve líderes e irmãos que mantiveram a chama acesa. Uma história que já foi reconhecida publicamente em eventos e registros da cidade. Eu sigo agora para dentro desta casa, onde cada passo é continuação de um legado. Porque a reforma não foi apenas um momento, é tarefa. E aqui em Blumenau, essa tarefa é levada adiante. E a reforma continua. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Assembleia de Deus em Blumenau. Caminhando de nossa cidade para lembrarmos que essa igreja tem história. E essa história se chama compromisso com a palavra. Celebramos 94 anos de linda história em Blumenau. Mulheres com docemente. E nós